canal em época de cheia. Impressionante. O Rio São Francisco, já controlando a barragem de Três Marias, Rio São Francisco tem pouca barragem de regulação, só Três Marias e depois Sobradinho. Três Marias já ia transbordar, então fez a descarga. Então, o que está acontecendo? O Rio São Francisco, na expectativa de ontem, ele pode chegar a 2 metros acima da cota de inundação. Puxa. Entendeu? Então, ele vai espraiar aquilo que não se vê há décadas, as lagoas marginais, aquela área toda ali vai ser inundada. Né? Região ali, logo acima, Januária, São Francisco, Pedra de Maria da Cruz, são áreas assim, que já estão sendo inundadas, coisa que realmente não se tem notícia em décadas. E Sobradinho, com certeza, vai encher, e isso é bom para energia, né? E para águas, para peixe. Agora, para quem está morando ali São poucas cidades. O Rio São Francisco, fora Petrolina, Juazeiro, Ipirapora, não tem nem cidades assim, só cidades pequenininhas e poucas. Então, a área urbana perde muito pouco. A área agrícola, a não ser um outro projeto de irrigação, perderia temporariamente. Mas é um fenômeno impressionante. Ministro, bom dia. Liga o seu microfone, por favor. Ok. Bom dia. Bom dia a todos aí. Estou vendo o Marion, o Verdun, o Geraldo, Paulo Romano, Fernando. E o Rui. Caldas. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, ministro. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Então, vamos começar. O nosso coro ainda está baixo, ministro, porque o pessoal está de férias. O Evolo já deve estar comendo caranguejo na beira da praia. O Marion acabou de chegar de uma farra, ainda está de ressaca. Foi ver a família lá no Rio Grande do Sul. Então, mas é uma semana importante, porque, como a gente já aprovou a agenda estratégica, agora temos que começar a implementar os passos de viabilização. E aqui eu vou mostrar para vocês, sinteticamente, o que já combinamos, para ver o que a gente precisa fazer para que esse sonho se transforme numa realidade. Bom, nós fizemos o início de tudo foi o wake-up call. A ideia era promover um alinhamento institucional, acho que a gente conseguiu até fazer mais do que o que a gente imaginava, superou as expectativas. Sistematizar o conhecimento também foi feito. Nós, a partir dessa reunião, conseguimos estruturar solidamente cerca de 8, talvez 9, 10 grupos de pesquisadores e temos 15 temáticas organizadas, ainda a terem seus grupos desenvolvidos. E plantar uma semente conceitual do objetivo da aterrissagem como um exemplo do que é possível fazer para legitimar a agricultura, a produção de alimentos sustentável na Amazônia. Agora, nós estamos em pleno voo com a ideia de implantar o Polo Amazônia 1 já a partir de fevereiro. Muita coisa andando nesse sentido. O Oberdan é uma parte central dessas providências. A ideia é que essa semana a gente faça reuniões com algumas fazendas modelo, umas poucas, se for 2 ou 3 de cada área, café e LPF,
e aquicultura, está bom demais. É só para a gente alinhar quanto a levantamentos, ao termo de pactuação com os produtores. Basicamente, eles vão ter que assinar uma permissão para que a gente entre para fazer o levantamento de pesquisa, atuar na recuperação de áreas degradadas. E os programas mínimos de cada área já estão definidos. O pessoal do café pediu uma plataforma de onde fosse possível cada área visualizar a outra, e nós colocamos isso dentro da Globoplat, que já está em construção, que vai ser a plataforma de gestão geral de todos os projetos. Então, já a partir de fevereiro, cada área vai poder lançar na Globoplat o repositório de informações sobre os projetos que a gente vai realizar. Então, o café, o centro lá tem um espaço café, um cronograma físico-financeiro, com a evolução da gestão, as metas, compliance, tudo sobre o projeto de café vai estar ali, assim como de todas as outras temáticas. Sempre numa ideia de que a transparência absoluta, essa plataforma vai ser em inglês e português, permita os atores internacionais, especialmente cientistas, entrarem, participarem e validarem o processo. E nós também estamos organizando, tem uma reunião amanhã, aquela reunião que a gente marcou, o ministro e o Berdan, para a gente alinhar com relação ao texto que o Berdan fez e ao encaminhamento da reunião do dia 20 com a JBS. Eu vou trazer o Juan, que talvez participe ainda dessa reunião, que é o dono do Coal Selva Park. Muito provavelmente a gente vai usar terras cedidas pelo Juan para implantar o Museu dos Futuros. Nós temos 3 hipóteses, mas está tudo caminhando para ser no Juan por várias razões. Tem a hipótese do Jander, que é um cara de piscicultura, amigo da Ilse. Ele está disposto a oferecer 40 alqueires, mas a localização dele é entre Pimenta e Cacoal, a 40 quilômetros, uma estrada de 40 quilômetros de barro. A outra hipótese que ainda não foi levada ao prefeito, que é uma área pública lá em Pimenta Bueno. E se a gente fechar com o nosso Juan amanhã, é tudo de bom, porque o acesso é asfaltado, tem água, tem o equipamento dele que pode servir como apoio, e ele é totalmente comprometido com o projeto. Então, a gente espera fazer uma reunião do Conselho de Gestores, dos pró-reitores da UNIR e do IFRO, mais o Alaerto, que está de férias no Rio Grande do Sul, mas volta amanhã, para, junto com o Bernardo, o ministro, bater o martelo. Se a gente começar o mês de fevereiro com a definição da localização do Museu dos Futuros, vai ser um argumento muito poderoso junto aos stakeholders, né? E a definição do modo de gestão e compliance, que é um produto do entendimento com os gestores. A gente tem projetos que a gente chama programa mínimo, que vão de 50 mil a 2,5 milhões. O fórum não tem condições de estabelecer sistemas de avaliação de cada projeto
mas a gente espera que os stakeholders que vão escolher as áreas falta interessado em piscicultura. Ótimo, ela senta com piscicultura, debate o projeto, define o compliance com a nossa participação. Então, esse é o Museu dos Futuros. Eu vou falando por partes, para a gente poder não deixar isso solto. O Bernardo, você quer comentar essa agenda em fevereiro, por favor? Eu acho que você comentou, Fernando, o que seria, né? Sim, é só sua validação, porque você aponte com a realidade, né? Uhum. A gente na sexta-feira ficou alinhado de ter algumas conversas com alguns produtores, tentar fazer essa, não assim, já assinando termo de pactuação, né? Mas uma primeira tentativa na sexta-feira. Os programas mínimos eles já estão feitos, estão desenhados, né? Você está trabalhando aí com os stakeholders para que eles tenham a crítica disso e que a gente tenha a sinalização deles como investidores. E a gente acredita que se essa agenda acontece em fevereiro, a gente tem pelo menos uma boa definição aí dos stakeholders para poder estar apoiando esses projetos, a gente avança também com os termos com os produtores e pode colocar de fato aí a rede de apoio, a rede científica para estar indo nas fazendas, começando o trabalho. E 11 de março? Bom, 11 de março seria aquele grande evento e aí sim, levando todos os produtores do projeto, os gestores, a academia, fazendo a conexão de toda a rede. A ideia é que fosse algo que trouxesse uma emoção, que o produtor se sentisse parte e importante como peça desse processo e criasse conexões também. É um evento que a gente imagina que não é nem tanto para falar de ciência, é mais para a gente falar do propósito que está sendo construído nesse polo demonstrativo e como isso pode escalar e ser um modelo para a região. Então, algo em nível de propósito, não de debater aspectos técnicos científicos. Esse seria o conceito. É provocar emoção, né? Porque, como no começo da reunião o Bernardo citou, alguns produtores na área da pecuária leram o artigo dele e preferem soluções mais objetivas, mais práticas. Vocês não convêm de que a produção na Amazônia já experimentou vários caminhos. Muita coisa foi feita e deu errado. Especialmente quando esses caminhos passam por instâncias de governo que não tem continuidade, que é essa confusão que você já conhece. Então, nós temos uma tarefa enorme, e esse evento está sendo concebido com esse objetivo, de emocionar, de mostrar para os produtores que existe uma alternativa que não foi tentada ainda, que é essa de aterrissar o conhecimento que não está na sociedade de uma forma organizada. Então, alguém quer fazer um comentário sobre isso aqui até agora? Fernando, é só para ratificar o que o Berdan falou, o que você falou, e destacar realmente essa reunião, para mim, ela é uma reunião que tem vários propósitos, alguns, vamos dizer, embutidos, né, com uma agenda não muito clara, mas tem uma parte dela que realmente é fundamental e não é efetivamente objetivo. O Berdan falou uma coisa aí, para mim, central. Se dessa reunião não começar a gerar, ou em alguns casos, a consolidar o sentimento de pertencimento, né, do projeto, não de cada projeto individualmente, mas do escopo todo, que é a linguagem, né,
daquela parte importante da sociedade ali, que são os produtores, em relação à Amazônia, para o restante da sociedade do mundo, a gente corre o risco de ter o que em outras épocas valeu, projeto demonstrativo para mostrar a viabilidade intrínseca dele, assim, que é um projeto sustentável, que é rentável, etc. Mas, então, eu acho que essa questão do pertencimento, porque o pertencimento ele alimenta. Então, é um ponto assim que eu considero absolutamente central. Daí o cuidado que precisa de ter com essa reunião, porque alguns podem chegar lá e não ter. Em síntese, é uma reunião de nivelamento de proposta, de formulação e de alinhamento, né, do compromisso, independente das coisas objetivas que sejam postas lá. Mas é isso aí. A liderança do Oberdan aí é fundamental para isso. Confirmando o que você está dizendo, o Juan, que é o dono do... O Juan, só para explicar melhor, ele é o líder do café Robusto Amazônia, e é dono de um equipamento, é o melhor equipamento, talvez, de Rondônia, chama-se Cacoal Cebopark, onde você tem eventos, turismo, gastronomia, e um sem número de exemplos práticos desse conceito de exibir sustentabilidade. O Juan é um cara diferenciado, é muito na frente. Aí ele falou assim, se fizer um evento para falar de ciência, não dura 15 minutos, os caras vão embora. Nós temos que comunicar, nós temos que promover a convivialidade, a confiança de todo mundo no projeto. Quer comentar alguma coisa, Rui? Fernando, não, eu acho que essa visão que o Paulo apresentou, acho que é perfeito, né? E se você não tiver todo mundo alinhado e ter o sentimento de pertencimento, nada acontece, né, Paulo? Tem que ser realmente essa é a linha, perfeito. Ministro, quer falar alguma coisa específica? Eu acho que está perfeito. Nós tivemos uma discussão separada aí com o Berdan, e eu pude enxergar de maneira mais clara a preocupação que ele tinha manifestado em Porto Velho. Em função disso, nós vamos ter que, para contar com a participação da indústria, nós vamos ter que trazer representantes deles. E a razão que eu estou dizendo é que a indústria brasileira, hoje, em carne, em rastreabilidade de carne, é a melhor do mundo. Não existe ninguém nem próximo a nós. Só que, no caso da Amazônia, a minha preocupação é que algumas ONGs continuam demonstrando que a Amazônia está sendo desmatada, inclusive, em áreas que não deviam estar sendo mexidas, para ampliar uma terceirização do processo produtivo da carne. Nós discutimos como é que a gente podia ampliar o nosso trabalho na rastreabilidade para incluir o bezerro. O problema todo é o bezerro. As fazendas que vendem o boi acabado estão bem registradas, têm atingido por um eficientíssimo trabalho aí, principalmente dos 3 grandes frigoríficos, mas
alguns internos aí que também estão fazendo, que a coisa justifica. Mas quando entra, eu usei a expressão gado terceirizado, que é o bezerro. E o Oberdan me deu uma visão muito clara como é que funciona o processo da baixa renda aí. O sujeito tenta obter uma pequena propriedade, vai abrir essa propriedade, mas usando sistemas tradicionais, a renda dele não cresce. E ele vai fazendo exatamente o que querem os grandes. Ele vai desmatando e depois vende a área já antropizada. O sujeito que compra vai tentar dali para frente regularizar, o que não está sendo fácil, pelo que eu tenho visto. Com essa tentativa nossa de fechar o ciclo na pecuária total, com a participação da indústria, que tem muita competência para isso, a gente pode aliviar um pouco, mas não sei. E aí ficou minha dúvida se os órgãos ambientalistas aí vão engolir essa nossa ação. Nós vamos ter que acabar tendo que discutir com eles, sim. Então, atualizar o pessoal nessa agenda específica da carne. Sei, Eu conversei com o Alexandre Covatti, da JBS, sei. ele pediu para ter uma conversa mais objetiva comigo na quarta-feira, antecipando a E reunião. quem? Alexandre Covatti, da JBS, o japonês. Ah, sim, o Alexandre, está ok. Tá, então, eu vou citar com ele na quarta-feira, preparando a reunião de quinta, Está bem. que aí o Oberdan está organizando com a SEDAN, a SEAGRE, e ele ia ver quais outros parceiros iria trazer para esse encontro. Nós temos duas coisas bem separadas. Uma é ver se a JBS topa fazer as 20 fazendas do polo de forma consorciada com as outras indústrias, ou se ela quer fazer sozinha. Se ela quiser fazer sozinha, eu não vou brigar. As 20 grandes, Eu vou repetir. as 20 fazendas grandes ou Elas serão uma amostra de todos os tamanhos. Pequena, grande. O problema é que, num primeiro momento, ele reagiu negativamente que fosse uma iniciativa conjunta da JBS, do Minerva e da outra... Marfrig, da outra operadora. Num segundo momento, ele já entendeu, mas eu não conversei com ele no detalhe, porque, por exemplo, se as 20 fazendas forem da JBS, ótimo. Mas se não forem, como é que faz? Então, eu queria que essa reunião de quarta-feira deixasse isso muito claro, para a gente poder entrar na reunião de quinta com o governo, já com uma proposta bem consolidada. Como uma coisa de uma dimensão muito pequena, 20 fazendas, nós temos aí talvez um instrumento de conforto para a SEDAN, que querendo fazer apenas um exercício, usando a verdade científica como instrumento, e nós não vamos ameaçar todo o sistema de aprovação do Estado de Rondônia, uma coisa muito localizada. Talvez eles permitam que a gente faça, pela primeira disposição do secretário do Meio Ambiente, é mais uma questão de financiar os analistas que vão analisar os CARES, etc., do que qualquer outra coisa. Então, é uma construção. No dia 26, tem uma reunião com a diretora de sustentabilidade da JBS. É aí que a gente vai poder usar
foi debatido quarta e quinta, e ampliar a visão e a participação do JBS como um elemento financiador importante do processo. Como vocês veem, cada passo é um trabalho de Sísifo. Você vai e volta, porque esse alinhamento não é óbvio, mas está avançando muito bem. Então, em abril, a gente pretende lançar um livro. E aí, eu estava falando aqui no começo, Luiz, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ler o trabalho que o Oberdan fez. Ele já botou no artigo aquelas ideias todas, ficou muito bom. E a ideia é que, a cada artigo pronto do livro, a gente compartilha com todos, eu fiz isso o ciclo inteiro, para que haja interação, que haja críticas, sugestões, de forma a todos caminharmos juntos para um objetivo comum. Esse livro é uma espécie de cartão de visitas da agricultura tropical sustentável para o mundo inteiro. Inglês e português, um alinhamento conceitual, provoca o debate por que o senhor quer discutir um novo Pacto Global Programa do Alimento, e que é possível produzir alimentos na Amazônia sem desmatar. A questão da exclusão tecnológica no centro dessa questão. Então, Rui, eu quero chamar a sua atenção para a pauta que está colocada até agora. O FMG prometeu para terça-feira passada, não entregou, eu já cobrei, eles vão trazer outras contribuições, mas eu queria que você, pessoalmente, visse se algum tema que você possa explorar. Da Exalc, nós só temos até agora um capítulo do Durval. Dá uma olhada lá, se você pode, nesse leque amplo de visões da apropriação do conhecimento disponível da ciência, alguma coisa que você possa assinar. Pode ser? Fernando, eu vou ver amanhã com o Durval aqui, alinhar com ele, depois o Durval comunica com você, então, tá bom? Ok, o Durval já está especificado. Estou falando mais com relação à possibilidade de você escrever um artigo também, tá? Tá bom, eu vou ver e te aviso, então, viu? Perfeito. Fernando, Oi. hoje eu vi o Globo Rural e eles passaram uma matéria, já era uma reprise, e é do modelo lá do Pará, dos japoneses que plantavam pimenta, né? E essa pimenta teve uma doença, mas aí eles se reinventaram fazendo agrofloresta, pimenta, cacau, cupuaçu, e eles estão... Vale a pena você assistir essa reportagem de hoje, porque eu acho que esse exemplo do Pará podia ser um capítulo desse livro. Legal. Muito bom, Marion. Eu acho que, Marion, faz bastante sentido mesmo ter um capítulo de algo bem prático que está acontecendo. Seria bem legal isso mesmo, viu? O texto que eu compartilhei com os colegas aqui, o pessoal mais ligado à academia, eles acharam justamente isso, né? Que a tese da ciência ser o gerador aqui de renda e reduzir, portanto, a pressão sobre a floresta, faltou ali provar isso, né? Embora o texto, eu acho que o livro como um todo se dedica a isso, né? Mas se tivesse um capítulo bem específico, né? Tem uma fazenda aqui em Rondônia também, mais próximo de Porto Velho, que ela é de pecuária, ela é considerada uma das mais sustentáveis do país. Então, temos alguns exemplos no Pará, em toda a região, tem vários casos interessantes. Faz muito sentido, sim, viu, Fernando? Tem impressão. Juntando a sua visão com a da Marion, a gente pode fazer o seguinte. Casos de sucesso. Contar no livro casos de sucesso. Isso. A gente pode botar o Alaerto escrevendo sobre o café,
e o Jerônimo sobre piscicultura. O que vocês acham? Quem completa a trilogia NPF, que são os 3 temas que a gente está tentando alavancar na prática lá. Além desse do Pará, que é muito legal, a agrofloresta, eu vou atrás de quem que lidera. É por aí, Bernardo? Se a gente tem a oportunidade de ter cases, isso enriquece muito, porque eu não sei como está sendo construída. Lógico, eu imagino que a tese que o livro está defendendo, ela vai vir muito em todos os artigos recheadas de dados científicos que mostram o avanço da produtividade, como que a apropriação da ciência tropical ela está permitindo poupar a terra, vamos falar assim, e reduzir pressão sobre a floresta. Só que a gente pega um case e traz também para a dimensão humana a transformação que ocorre nesse case de sucesso, isso faz enriquecer muito, com certeza. Então, eu vou usar esses 3 temas, mas fica aberto, se vocês identificarem outros, por favor, tá? Aí eu tenho tempo ainda, estamos prorrogando a entrega do artigo para 1º de março, impreterivelmente, então dá tempo de fazer. Ok? Ô, Fernando, Foi. não, eu queria só corroborar a importância, por exemplo, no caso aí do agrofloresta, não é que ele seja aplicável tão largamente como se pode pensar, é que tem uma variação enorme a ser descoberta, mas, sobretudo, é uma questão estratégica, é que ele faz um alinhamento de pensamentos, né? Inclusive o pessoal de ONG, etc., e dá tempo para a gente amadurecer soluções. Assim, tem propósito ali, aquilo ali é um espelho, né? Isso é importante. Agora, mais outra coisa que me preocupa é o seguinte, você está falando de livro, desculpe aí se eu estou meio desfocado na questão de limite de tempo para entrega. E se é a mesma coisa que me foi feita a demanda para falar sobre transformações, né, onde não tem cidade. Isso aí, para 1º de março, eu não estou vendo condição de eu fazer, não. Você vai ter apoio para fazer, Paulo. Eu não posso estender essa data. Olha só, são 4 páginas apenas, você vai ter alguém para compor com você e toda a parte de secretariado que você precisar. Tá? O assunto está na sua cabeça. Não, mas veja bem, as informações objetivas, porque não é apenas narrar, não é apenas. Tem que ter, efetivamente, há uns 15 dias, aproximadamente, uma pessoa vai ficar disponível aí para fazer. Mas são 45 dias, Paulo. Hein? Você tem 45 dias. Ok, eu estou falando o seguinte, a parte econômica não sou eu que vou fazer, alguém vai me ajudar. Era para ter aparecido há 15 dias, logo em seguida não veio. Não é 15 dias, são 45 dias a partir de hoje. E na terça-feira eu consigo o economista para colaborar com você. Se tiver problema, a gente ajusta. Bom, a data limite 1º de março. Isso. Tá bom. Bom, por que eu estou insistindo nessa data? Primeiro, nós temos que viabilizar o custo de impressão do livro. Segundo, que tem que ser vertido para o inglês. E terceiro, e principalmente, porque é o próximo tópico aqui da nossa... fazer um seminário internacional em maio sobre o livro. Qual é o grande desafio aqui? É trazer a ciência para debater a aterrissagem, e não ciência. Se a gente conseguir fazer uma mobilização com 10%... Ciência tropical, né? Ciência tropical. Então, mas no mundo inteiro vocês têm correspondentes, têm contatos, têm possibilidade de trazer. Por exemplo, a gente trouxe no
o seminário do ano passado, as universidades de Davis, de Flórida, podemos trazer Wageningen, Edinburgh está conosco no abre, só estou esperando a gente voltar a fazer contato. Mas qual é o desafio? Se repetir o que a gente fez outra vez, cada um expor o avanço do conhecimento que pode prover, não atingimos o objetivo central, que é institucionalizar a capacidade da ciência, criar uma plataforma nova e resolver e enfrentar os grandes desafios globais com o conhecimento que já existe, que é o nosso foco. Se quiserem fazer um seminário sobre ciência, a gente pode ajudar a realizar, não tem problema. Mas esse tem o objetivo institucional de legitimar o argumento principal do ministro. Olha, está faltando botar a ciência tropical no debate. Isso serve não só para a gente alinhar na construção do livro, provavelmente dito, mas para começar a desenhar a ponte, a partir de maio, desse seminário internacional, com as outras etapas do projeto, que passa pelo debate na FAO e, como a gente está propondo, até chegar em Davos, em janeiro de 23. Ou seja, é uma disposição política de debater essa pauta e não outra. O que vocês acham? Paulo Romano. Não, eu acho muito bem delineado, sobretudo esse objetivo para 2023, né? Uma coisa que normalmente não se consegue trabalhar, ainda que seja um curto prazo, mas não é uma dimensão, vamos dizer, pontual, é uma dimensão estratégica, de um caminho que vai sendo percorrido, né, até chegar num ponto, vamos dizer, de destaque. Eu acho que é isso aí. Tem que fazer esforço para chegar lá. Rui. Fernando. Oi. Oi, não? Diga, sobre essa ideia da gente organizar na visão dos autores do livro e na construção desse debate internacional, essa ideia de que o foco é a aterrissagem, a capacidade da ciência tropical interferir positivamente na agenda dos grandes desafios globais. Sei. Como é que ficou aquela parceria com o consultor de Wagner? Aquilo andou ou não? Está andando aqui com o setor privado. Nós estamos organizando aqui um pool de empresas e que vão fazer um fundo para trazê-lo ainda no segundo semestre deste ano. O CGE não financiou? Não. Foi um silêncio fúnebre. Ok. Mas você acha que é possível a gente fazer uma mobilização para esse seminário de maio, a partir do livro? Como assim? Você fala Trazer, a participação dele? por exemplo, as five tops, trazer a maior quantidade possível de think tanks. Nós temos uma base institucional muito sólida, porque o livro começa com o prefácio do Banco Mundial e com a introdução do diretor da FAO de Roma. Então, argumentos a gente tem. O passo seguinte é uma mobilização real para trazer quanto mais formadores de opinião na cena internacional, melhor. Eu acho, viu, Fernando, a gente tem condição, com o Paul, de mobilizar alguns atores na África, chave, né? Tem alguns na China e também nos Estados Unidos. A gente tem condição de
primeiro nesses 3 locais, e claramente na Europa. Principalmente as pessoas-chave em Varnhem, que estão ligadas ao problema de sustentabilidade no ambiente tropical. Fantástico, muito bom. Alguém mais? Desculpa, eu só chamo a atenção e eu não tenho discernimento claro como o Rui pode ter, por causa dessa rede que ele tem, a Exalc tem, quanto ao prazo, Fernando. Maio, para pensar, depois do livro pronto, para fazer qualquer coisa nesse nível, eu acho muito, muito perto. E começar a fazer agora, acho um pouco temerário. Bom, puxar para junho. O seminário, provavelmente dito, é fácil de organizar. Nós temos toda a estrutura para isso dentro do governo do SEBRAE. Se a gente conseguir entregar os artigos muito antes do livro pronto, o debate já pode estar instalado, porque à medida que os artigos forem sendo produzidos, como eu fiz com o Verdão hoje, eu vou colocando na rede. Essa rede já pode incluir os parceiros internacionais. Isso é uma dinâmica irrefreável, dá para fazer, mas eu posso botar para junho, sem problema. Não, eu falei para um alerta como avaliação, assim, vamos dizer, pragmática, não é experiência. Daí que eu falei. Outras pessoas, o Rui principalmente, dentre os que estamos aqui, que está mais afeito a esse tipo de conhecimento, né, de como funcionam essas mobilizações. Junho seria um limite por causa das feiras na Europa, né? E nos Estados Unidos. O que você acha, Rui? Pode ser junho? Olha, igual o Paulo falou, às vezes eu não posso, eu tenho que fazer uma consulta com o Paulo, inclusive, está aqui esse dia conosco, se vê da viabilidade, se é possível mobilizar e definir qual o foco efetivo da participação internacional, né? Que se o tema é produção sustentável nos trópicos, por exemplo, né? Aí eu posso ver com o Paulo, talvez, Fernando, melhor eu colocar o Paulo em contato contigo. Ótimo! E talvez envolvê-lo no livro, hein? Hein? Envolvê-lo também aí em alguma parte do livro. Fantástico, ministro. O Rui, a agenda é prioritaríssima. Quando você quiser, eu estou à disposição. Tá. Ok? Mas, Paulo, já vou providenciar a mudança para junho, tá? E agora, pragmaticamente falando, em termos de participação internacional, o pessoal geralmente é muito organizado em termos de agenda. Eu vejo, como o Paulo falou, muitas vezes, para fazer um capítulo, alguma coisa assim, eu considero pouco viável. Agora, a participação no debate é mais viável. Agora, participar em escrever capítulo, etc., eu vejo um pouco de dificuldade. Mas eu coloco o Paulo em contato contigo, vocês fazem umas trocas de ideias. Fantástico. Muito bom. O próximo passo seria um outro seminário internacional, mas com um objetivo bem diverso, que é apresentar ao mundo os primeiros resultados do Polo Amazônia 1. Não vamos ter uma mensuração profunda, mas vai dar para expor que um sistema organizado de ciência está apresentando alternativa para o modelo amazônico. Isso vai dar para fazer. Por mais incipiente que sejam os resultados, eles estruturam uma ideia. Acho que isso dá para ser concebido, produzido até março, até setembro. Ô, Bernardo, o que você acha? Bom, é bastante incipiente mesmo a gente ter qualquer tipo de produção para isso, a não ser que a gente queira, no seminário, mostrar que está em construção, que foi constituída a rede, que está em construção,
e que em nível abstrato ela pode fazer entregas, né? Porque não ocorre nada, né? Nem tramitar licença ambiental, projeto de aprovação de CAR, essas coisas. Enfim, as coisas são complexas, para você, são muito lentas, né? Eu estava falando, por exemplo, tem um projeto de café aqui que está há 3 anos já, que eu estou com ele rodando e vou começar a implantar ele só em 23, por exemplo. Então, não vai ter nada, eu acredito, né? Não vai ter nada muito efetivo. Números. Mas, se a intenção é mostrar a rede e o que ela pode fazer, ok. Por exemplo, essa semana a gente já pode ter uma solução para as fazendas modelo institucionalizada. Isso é um avanço enorme. Independente de você ter isso na prática da produção, lá na ponta do produtor organizado, mas aquele seu artigo que explica onde estão as feridas, onde estão os problemas, submetido a uma decisão política que envolve a SEDAN, isso é uma reviravolta, cara. Isso é um patrimônio institucional do Fórum do Futuro que tem que ser apresentado ao mundo. Uma maneira diferente de olhar para a Amazônia. Se a gente for esperar resultados científicos e práticos, são 10 anos. Aí é outra história. Entendeu? Perfeitamente, isso aí. A gente não vai ter nenhum dado, não vai ser um debate científico. Isso, é um debate. Mesmo se fosse para fazer esse debate científico, a gente tem N pessoas e modelos que podem ser mensurados e apresentados. Mas a nossa missão não é fazer o debate científico, é aterrissar o conhecimento que já existe, inclusive aproveitando essas janelas institucionais, que estão muito claras. Nós não estamos sendo irrealistas. O secretário da Meio Ambiente disse que topava, então vamos desenvolver um modelo. Se desenvolver, se viabilizar uma fazenda da gente, já é um argumento poderoso, porque leva a chancela de quem hoje está obstruindo, entendeu? Em nenhum momento dessa agenda, mesmo lá na FAO, em Davos, o nosso objeto é de ordem científica. Nós estamos trabalhando numa visão estratégica de pronunciar o que falta para os povos tropicais seria uma solução e não um problema global. Essa é a ideia. Deixa eu só fazer uma complementação, uma observação, né? Eu estou percebendo que os 2 seminários eles têm um conceito, são seminários internacionais. Eu acho que ele quer mostrar um novo olhar sobre a Amazônia para o mundo, né? Eu estou sentindo a falta aqui da gente colocar como público-alvo do nosso seminário quem operacionaliza a visão do mundo e que nos impõe uma série de saias justas, que a gente está falando de próprio Ministério Público, de FUNAI, dos próprios órgãos ambientais, de organismos internacionais como o GIS alemão, que é ele que está dentro da SEDAN, em Rondônia, por exemplo. Então, uma coisa é a visão internacional, a formação da opinião global sobre a questão amazônica, a gente quer esse novo olhar, mas, acima de tudo, quem operacionaliza essa agenda, essa visão global sobre a Amazônia, somos nós mesmos, aqui com organismos nossos. A gente vive de fogo amigo, trocado, aqui dentro do país. Então, se tem desafios, é porque existem órgãos... Acho que caiu a minha ligação, estão escutando? Não, estou ouvindo. Ah, tá. É porque isso ocorre no nosso ambiente, não tem nenhum governo estrangeiro que está aqui dentro, deixando a gente... né? Quem está é a própria SEDAN, com seus convênios, o governo alemão, a FUNAI, com a sua sistema de atuação. Então, o seminário, muito além também de ter essa visão internacional, é uma grande oportunidade para a gente justamente debater com essas instâncias nossas, que essas são o fogo cruzado amigo. Você está uma coisa importante, né? Você está uma coisa muito importante aí. Judiciário, principalmente. A gente tem uma militância aqui em questões ambientais do judiciário, que é uma coisa impressionante também. Então, agora, para organizar esse debate, para a gente chegar preparado nesse debate, eu acho que tem outras providências que são importantes.
A primeira é a cooperação técnica com a Embaixada da Alemanha, que está ao alcance do fórum, porque o embaixador tem um contato direto com o Evaldo e, inclusive, se for o caso, a gente pode organizar rapidamente uma vinda do ministro a Brasília para fazer uma visita pessoal ao embaixador. Onde é que a gente quer chegar? Aquele modelo de sociedade proposto pela Federação Alemã do Alimento, que ali vale para todo mundo. Aquilo ali é uma ferramenta de institucionalização de uma visão racional, lógica e eficiente de como atender todos os interesses. Sem aquilo ali, e ainda mais se a gente conseguir o apoio da Alemanha para isso, sem aquilo ali, fica parecendo que é torcida, é lobby a favor do agronegócio. Não, aquilo ali é um instrumento de confiança entre quem produz e quem consome. Bom, oferecendo para o ICA não se posicionou até agora. Aliás, ministro, sobre nada. O ICA foi para aquela reunião de Rondônia para falar sobre o que ele está fazendo e não em como participar. Muito provavelmente, porque entendeu que a gente está concorrendo com eles em relação à agenda que eles já estão tocando contra a bioeconomia, que é uma agenda estupenda, muito importante. Só que o nosso foco é a aterrissagem. Se não for o ICA, pode ser alguma outra instituição. Por exemplo, eu provoquei a UFMG. Alguém tem que pegar esse touro na unha e entender qual o desafio que a Federação Alemã do Alimento propõe. Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo a parceria política com a embaixada, e aí nós vamos chegar nesse debate que o Oberdan muito apropriadamente traz, munidos de alguma coisa, porque hoje é só desejo. A gente precisa ter ferramentas institucionais adequadas ao mundo contemporâneo. Ô, Romano. Eu, quanto a isso, não tenho muito a comentar. Eu acho que é preciso realmente tomar cuidado, e que o Oberdan falou, eu acho que vai dar muito trabalho, mas é fundamental. Tem que decantar isso aí. A agenda que nós estamos propondo, se ela não fizer transformação nesses agentes bloqueadores de tudo que a gente tenta fazer na Amazônia, porque só eles têm a verdade, lamentavelmente é isso mesmo, e ele tocou num ponto importante. A gente nunca teve, como nessa fase atual, nos últimos anos, as dificuldades com por exemplo, justiça. Justiça hoje, como é que fala? Militância assim, muito mais potente do que qualquer outra. ONG faz barulho, mas a justiça trava. A justiça faz pautas. Pauta da imprensa é uma maravilha, né? A justiça determinou, o Ministério Público recomendou. Então, primeiro, eu estou valorizando essa visão prática, esse pragmatismo do Oberdan nesse caso aí. Agora é isso, tem que ir andando, Nós não temos, hoje, uma narrativa organizada para fazer frente a essa resistência. É preciso construir. E o caminho, para mim, está sinalizado para a Alemanha, porque ela fez o melhor sistema do mundo. Por que a gente não copia? Qual o problema de copiar? Ministro. Não. A única coisa que eu estou imaginando aqui é que, além da gente poder dar indicação que nós estamos buscando uma solução com a iniciativa privada, seria aquela conversa que nós iniciamos na tentativa que essa terceirização aí na pecuária e no café, onde tiver,
ela se organizasse melhor em cooperativas, talvez, ou associações, o que for mais conveniente, para que não fique simplesmente a proposta de uma cópia, mas sem estruturação para isso. Eu insisto bastante para a gente pensar um pouco mais na organização aí desses menores, os produtores na área, especialmente de peixe, de abelha e etc. E também na pecuária. A gente talvez tenha um modelo aí, como nós fizemos no Prodescer, que, para mim, é o exercício que mais pode fazer, convencer os nossos. Então, o que eu estou dizendo é que, por um lado, a gente tem que ter o equipamento institucional. Eu queria saber se o senhor concorda em fazer uma visita ao embaixador da Alemanha para a gente acionar essa possibilidade de cooperação técnica, mas que isso não pode ser feito sem uma estruturação dos pequenos na ponta, é isso? Tá? O microfone está desligado. Eu estava com uma ida marcada aí agora no final dessa semana, mas esse problema do vírus aí está assustando a todo mundo. Inclusive, todas as conferências ou intervenções que eu ia fazer foram suspensas. Mas vamos tentar marcar, porque isso aí é um ato isolado, a gente talvez possa, através do professor Evaldo, conseguir isso mais rápido. Agora, eu vou pedir para o senhor que deixe aberta a possibilidade de a gente fazer remota. Eu converso com o embaixador eletronicamente, uma reunião virtual. Pode ser também. Ô, Bernardo, algum comentário? Tá bem. Eu vou, talvez, ser repetitivo do que eu já falei, né? Mas me parece que não houve ainda uma oportunidade, um debate sincero com essas instâncias que o Romano definiu bem, que tem a caneta na mão e que nos causam bastante saias justas, de ter um debate e um novo olhar, apresentar um novo olhar. Eu vou dar um exemplo bem pragmático aqui. Digamos que a gente tenha lá uma das 20 fazendas e essa fazenda ela tem um passivo ambiental, digamos que ela desmatou mais do que a lei permitiu. Mas a legislação ambiental tem instrumentos para ela se regularizar. Hoje, por conta do judiciário, se a pessoa tem ou não sanção, a coisa não acontece. O que é uma coisa maluca. Você tem uma lei, eu tenho inúmeros amigos aqui que ajuizaram ações para que se cumpra a legislação ambiental, porque ele tem um passivo e na legislação ambiental fala que ele pode comprar uma área e doar, e não acontece. Então, assim, há um travamento aqui na Amazônia, coisa absurda. Eu volto à questão da lógica do seminário, da importância de a gente ter esse diálogo com essas instâncias e tentar convencê-los que há uma outra via, que é a via que a gente está tentando construir. E na ponta, que o ministro falou também, faz todo sentido. Ou o produtor aqui se organiza, o pequeno ganha escala, ou ele vai reproduzir o modelo aqui de pressão sobre a floresta, não tem jeito. O que você está dizendo é exatamente a nossa agenda agora no dia 20, 21 e no dia 26 com o JBS. Nós já estamos fazendo isso. Mas vamos tentar. Agora, são duas coisas. Uma coisa é a tentativa com as ferramentas e os instrumentos que a gente tem na mão hoje. Outra coisa é subir a barra e discutir a nível global que nós estamos trabalhando numa proposta de certificação, de regulação, que tem como base a que a Alemanha instituiu.
a partir de um documento de cooperação técnica. As duas coisas são completamente separadas, mas elas têm na hora que a gente conseguir dizer para o Ministério Público de Rondônia que nós estamos com uma agenda de cooperação técnica com a Alemanha para repetir o modelo deles, isso aí é um ariete para abrir qualquer porta, entendeu? Geraldo, por favor. Eu acho... Está me ouvindo bem, Fernando? Sim. Até que, enfim, meu computador voltou. Eu acho assim, o que o Berdan colocou tem muita pertinência, e a necessidade da gente levar a informação para quem decide, sabe? Não só a questão do Ministério Público, mas no Poder Judiciário, nos tribunais, é muito comum você ver eventos de segmento específico. Os bancos, por exemplo, eles fazem muito isso para vender a agenda deles, sabe? A necessidade da gente, de alguma forma, criar um evento, por exemplo, nos tribunais, né, nos estados. Por quê? São pessoas que estão decidindo uma agenda, decidindo um assunto ambiental, e, infelizmente, na maioria das vezes, eles não entendem do assunto, tá certo? Estão assoberbados, o juiz aí com 10 mil processos, vem lá um calhamaço de uma questão do Ministério Público, o juiz, por exemplo, defere sem ao menos saber o que ele está fazendo. Eu conheço juiz, sou amigo de juiz, e eles me confidenciam isso, porque não sabe sequer aonde procurar, fica mais fácil de deferir aquilo que está sendo levado para ele para o Ministério Público. Então, assim, nós temos que pensar na possibilidade de um evento dentro dos tribunais para que esse assunto comece a fazer parte da pauta do Poder Judiciário, igual as instituições financeiras fazem com o Poder Judiciário. Isso aí, Geraldo, muito oportuno que você traga, porque é um desejo antigo nosso, e algumas experiências mostraram que pode ser muito bem sucedido. Por exemplo, fizemos uma reunião com o IBGE para discutir os mecanismos que se utilizam hoje para aferir a importância da agricultura na sociedade brasileira. Começamos a falar com o Ministério Público do Trabalho, numa reunião na Embrapa, e que foi muito produtiva. Agora, a gente chama isso de comunicação horizontal. Para a gente realmente empreender esse caminho, é preciso de verba. A agenda de comunicação estratégica contempla a comunicação horizontal, mas eu preciso de mais gente, eu preciso de estrutura. Isso tudo é muito complexo. Agora, o livro ele tem o cordão de, primeiro, você nivelar os propósitos. Tudo que está sendo dito aqui é da maior coerência, oportunidade, consequência. Agora, é preciso alinhar. Por exemplo, historicamente, nós tentamos, com o Evaldo, pensar uma agenda com os órgãos de controle, que depois da Lava Jato viraram um instrumento de travamento de espetacular grandeza. Nós temos pontes no TCU que podem abrir um debate como esse, mas tudo isso é no plano estratégico que exige um pouquinho mais de estruturação. São coisas que dialogam com os interesses primários e emergenciais e que pode e deve ser feita. Aproveitando esse tema, nós precisamos... Eu vou completar aqui, que só faltam 2 slides. O debate internacional da FAO, hoje a gente está dependendo de um retorno da ministra para ela provocar a FAO formalmente, mas nós já temos apoio da FAO. Então, não é nada quimérico, isso é uma coisa bem, bem concreta. Se a gente conseguir falar no ambiente de Roma, para esses interlocutores que
vocês, em resumo, disseram que são os próceres dos travamentos diversos da agricultura tropical sustentável, a gente cria as condições para levar esse debate para Davos. Tudo isso, como eu disse no começo, não depende, depende basicamente da gente prestar foco político a essas realizações. Não é um sonho, é um caminho extremamente viável de ampliar a visibilidade da proporção do conjunto do grupo e do legado do ministro. Agora, passo seguinte, sem dinheiro a gente não faz nada. Eu tenho o grupo Educação, por exemplo, do projeto do Polo Amazônia 1, dia 1º de fevereiro começam as aulas. Se a gente não tiver dinheiro, como é que vai fazer? Então, eu proponho duas coisas. Aliás, o ministro vem tentando, mas a gente, essa agenda de férias aí, está trabalhando muito. Amanhã, por exemplo, o headmaster do Itaú volta de férias. A gente pode reacionar a Cargill. A FAO está esperando só a carta da ministra. E trazer outros parceiros que possam nos ajudar, inclusive com a possibilidade de ter um dinheiro semente, Bernardo, dos empresários de Rondônia, principalmente para a gente deslanchar algumas dessas necessidades, implantar a agenda até abril. Até lá a gente consegue amadurecer. Como é que vocês enxergam essa questão dos stakeholders? Fernando, eu gostei muito de uma construção aí que é o livro, porque eu acho que ele é uma oportunidade de alinhamento com todos que estão participando do projeto. Afinal, a tese é o seguinte: os amazônicos eles são parte da solução, que está sendo desconsiderado isso. As políticas hoje, tudo que ocorre, a visão das ONGs e tal, acham que o ser humano é o problema. Na verdade, os amazônicos são parte da solução, e a tese é que nós temos conhecimento, que é o legado da ciência tropical, que nos permite tornar os Amazônios e a produção de alimentos na Amazônia como parte da solução para criar renda e preservar a Amazônia. É isso. Eu tenho a impressão que, por mais que pareça trivial, mas não é o que o mundo entende. É o novo olhar sobre a Amazônia. E até entre a gente também. Eu acho que isso não está tão claro ainda. Portanto, o livro ele é uma ferramenta importante de alinhamento entre a gente e explicar o que essa tese, tentar validar essa tese. As fazendas, elas são a demonstração disso, né? A implantação do polo é a demonstração real disso. Eu parto do nível teórico da tese e venho para o mundo real. Portanto, eu acho que essa construção está bem interessante e o livro ele é talvez um alicerce aqui de muita importância, que merece a gente realmente se dedicar a essa construção, como todos estão aí se propondo a construir. Eu acho que ele alicerça muito as coisas, alinha, cria uma condição depois de fazer agendas de diálogo, seja com o Ministério Público, que vai envolver mais dinheiro, com órgãos de governo, no seminário internacional, mas eu acho que ele é parte, ele é a definição da tese, né, em si. O livro tem essa oportunidade. E aí caminha a necessidade do dinheiro, que é para a gente colocar em prática as fazendas. E eu estou esperançoso também que o próprio livro, apesar da temporalidade dele estar junto com a necessidade da gente já ter o dinheiro para iniciar o projeto, mas ele também valida muito essa tese para dar mais legitimidade de dialogar com os stakeholders também. Com isso eu quero dizer o seguinte: talvez até o livro ele é um passo inicial. Não que a gente deva abandonar a agenda que a gente já está fazendo, mas veja a importância que ele tem para nós, né, que estamos envolvidos com o projeto todo de alinhamento dessa construção, e até também como ferramenta de convencer os stakeholders. Agora, é isso aí.
o assentamento disso, a criação do polo, depende do dinheiro. Sem dinheiro a gente não caminha, fica só no nível da ideia mesmo. Por isso que no começo eu falei, Bernardo, concordando inteiramente com você, que quanto mais rápido os capítulos forem sendo produzidos, igual o seu já instruiu todo um debate sobre carne, que está sendo compartilhado no Conselho como um todo, e eu espero provocar reações que levem ao que você acabou de dizer. E outras áreas, eu acho que não vai ser difícil a gente materializar esses artigos que são mais facilmente produzíveis. No dia 26 agora, o Evaldo vai sentar com o Pacheco, que foi secretário executivo do Ronaldo Saldenberg, quando ele era ministro de Tecnologia. Eles vão debater duas coisas. Primeiro, uma visão de futuro para o CNPq e para a ciência brasileira. E a segunda coisa vai ser um capítulo sobre a criação de uma agência multilateral na ONU para dirimir as questões da transição climática. O Evaldo, voltando dessa reunião, que vai ser presencial, eu já posso botar no papel principalmente o artigo sobre a visão da ciência tropical e de quais caminhos políticos a ciência tropical pode empreender para ganhar uma visibilidade que hoje ela não tem com uma ferramenta das soluções necessárias. Então, tem muita coisa que eu posso ajudar aos autores a correr com andor, e aí vocês todos vão usando essas produções, esses conhecimentos, essas constatações para turbinar os processos, compartilhando com os stakeholders, etc. Ministro, Fernando, eu queria falar uma coisa. Pois não? Eu concordo com o que foi falado, o Ministério Público, o Judiciário, esses órgãos precisam estar envolvidos, né? E eu vejo que, minha ideia, se o Berdan fizer uma comissão de umas 3 pessoas ou 4 e procurar essas pessoas líderes desses órgãos e explicar o movimento do Fórum do Futuro e já mostrar o envolvimento das pessoas para mostrar soluções, a gente vai abrindo um espaço, um caminho para eles já virem, trabalharem junto com essa ideia, porque eles também querem solução dos problemas. Então, seria uma sugestão. Na prática, Marion, é isso que a gente está procurando fazer inicialmente com a carne. Na reunião entre o ministro e o Verdun, foram citados inúmeros agentes do problema, Emater, FUNAI, e a gente, quem tem a medida exata de como avançar é o Verdun, que está lá na ponta. Mas as ferramentas que a gente criou já são para isso. Por exemplo, a reunião com a JBS no dia 20, com a CEDAN no dia 21, com a JBS de novo no dia 26, quem sabe amplia, traz os outros frigoríficos, e cada passo nesse sentido, que é em cima de uma ação concreta, como o Verdun coloca. Hoje, se o cara quiser recuperar as áreas degradadas, ele não consegue porque tem uma trava judicial. Nós vamos mostrar através de um exemplo prático, e aí colocando um aspecto que é fundamental da visão do fórum. A negociação com esses órgãos, elas não podem passar por uma visão do agronegócio. Ela tem que ser uma visão da sociedade. O interesse do agronegócio é o interesse do Brasil, do ponto de vista econômico, social, ambiental, a gente sabe disso. Mas, na negociação com essa turma, você tem que mostrar que
a validação de um produtor rural de pequeno porte é tão importante quanto a inserção de novas potencialidades que a ciência pode oferecer para um grande produtor. Porque senão você descamba porque o ambiente que eles normalmente trabalham, que é o ideológico. Nós temos que focar na exemplificação prática do que a ciência pode fazer pela sociedade, não por alguns indivíduos. Esse é o ponto central de uma organização, de uma argumentação eficiente com essa turma. Mas estamos construindo. Eu volto a dizer, a simbologia de uma cooperação técnica com a Alemanha, ela organiza o mindset de todas essas falas. Que hoje eles não veem como o mundo vê, agronegócio, televisão, Amazônia, Pantanal. Hoje a gente está num bolo só. Para se diferenciar, você precisa de argumentos fáticos, que é o projeto Bioma, e de argumentos políticos institucionais, que é essa agenda maior que a gente está propondo, e especialmente nesse caso da cooperação técnica. Deixa eu fazer um comentário, Fernando, me permita. Marion, você está correta, Fernando, bem observado também. E, de fato, é o seguinte, essas instâncias que estão atuando nesse nível ideológico e que têm dados concretos para validar a tese deles, eles militam contra o agronegócio. Militam como agronegócio. Enxergam o homem, o agronegócio, como o problema, e de fato porque é ele que está aqui, derrubando, enfim, né? Embora a nossa tese é que é a baixa produtividade, a subutilização dos fatores de produção que levam a pressão sobre a floresta, e por isso o papel da ciência, né? O que temos de trunfo para conseguir dialogar é trazer a ciência, porque quando vai ao agronegócio, a gente está levando pau. Desde a aprovação do órgão ambiental, a gente tem feito aqui em Rondônia um debate do nosso zoneamento socioambiental, que é uma questão estratégica para a gente poder produzir aqui em Rondônia. Um debate feito de forma técnica, que envolveu a SEDAM, desde a aprovação do Código Ambiental. Acho que vai fazer uma década, né? Quase. 2008? Não, já passou de uma década, o Código Ambiental. O governador que foi eleito aqui em Rondônia, ele foi na carona do Bolsonaro. Quem elegeu ele, bancou, que foi o agronegócio. A gente sabe o movimento que fez o agronegócio em torno aí do Bolsonaro, e o nosso governador ele foi aprovado, foi de carona, e ele é um cara, apesar de ser um militar, mas ele tem a base dele, é o agronegócio. E o grande compromisso era o Código Ambiental. Aprovou em nível de Assembleia Legislativa a lei do zoneamento socioambiental, perdão. O Ministério Público recomendou o governador vetar, porque o argumento foi só um: favorece grileiro e destruidor da Amazônia. E eles têm dados, têm ONG, tem uma série de coisas que, inclusive, valida essa tese. E sabe o que o governador fez? Vetou na íntegra. Vetou na íntegra. Algo extremamente estratégico para a questão da produção em Rondônia. Então, olha que loucura a gente está. Portanto, se vai o agronegócio, é pau. Não tem oportunidade de diálogo, a gente sempre vai perder e estamos perdendo. Aí eu tenho uma esperança muito grande quando a gente coloca o debate científico, a racionalidade na frente, que eu acho que a gente permite abrir uma porta. Por exemplo, explicar por que o zoneamento ele tem que ser aprovado. Tem uma questão racional, científica, né? E aí eu insisto, eu acho que esse diagnóstico, esse entendimento, esse alinhamento do que é o papel, primeiro, de que o homem, o amazônico, é a solução, parte da solução do problema, a ciência é a ferramenta que já está disponível. Nós precisamos realmente alinhar esse entendimento, que eu acho que nem entre nós está totalmente alinhado ainda. O livro é uma oportunidade e que permite depois abrir essa porta, um outro tipo de diálogo, um novo olhar sobre a Amazônia. Porque, de fato, como está, é impossível. E olha que eu, particularmente, a gente atua junto aqui com a FAPERON, que é a nossa Federação dos Produtores, a gente tem tentado uma série de diálogos, mas a gente está perdendo, não adianta. Nossa porta está fechada. Eu tenho essa esperança, eu tenho acreditado no projeto, mesmo com a sua complexidade, como está sendo construído, enfim, mas se a gente não tentar algo diferente, vai ser difícil mesmo. Nós temos conhecimento, tem ciência, tem pessoas, tem recursos, tem capacidade, agora temos que formar esse consenso. Acho que esse que é o desafio. A população aqui é parte da solução.
Muito bom. Ministro, 7 minutos além da hora da cerveja. Vamos lá. Não, eu acho que a coisa correu dentro do previsto. Agora é tentar, o mais rápido possível, levar à frente essas metas que nós discutimos hoje, e dentro delas, na essência das sugestões que surgiram, que eu acho que foram todas muito óbvias e boas, a gente tentar fazer a demonstração da competência desse projeto. É por aí, vamos lá. Agora é caminhar. Precisamos de convencer os investidores. Precisamos de dinheiro. Também. Bom, o que é a gente pactuar, eu acho que é consenso aqui, que nós estamos transformando complexidade numa plataforma de conciliação e, por conseguinte, num canal de comunicação. Evoluímos muito desde o final do ano passado, foi muito pouco tempo para a gente chegar onde chegamos. Essa constatação de que, mesmo internamente, ainda tem diferenças, isso é uma realidade que a gente vive desde o lançamento do fórum, a gente conhece bem isso, mas o avanço é indiscutivelmente fantástico e eu acho que a gente está perto de alcançar os objetivos estratégicos que estão colocados. Se alguém quiser fazer mais um comentário, senão vamos partir para uma semana pesada aí na busca da grana, né, ministro? Talvez o Oberdan sinalizar a possibilidade de a gente fazer uma reunião com os empresários locais, ou na semana ou na próxima. Vamos continuar muito perto aí, e aguardando essa conversa com o Paul, e do ponto de vista de mobilização, Rui, eu acho simplesmente central. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Fernando, eu queria só reforçar, e aí vendo essa importantíssima, esse papel aí do Oberdan, na liderança dele, mas é só para reforçar o seguinte, esse contato com essas áreas críticas, ele é diferenciado dos outros. A Marion falou muito bem, cabe uma visita especial, não é? E dizer o seguinte, porque se fizer qualquer coisa antes disso, vamos ter o bloqueio direto por parte deles. Construir uma pactuação tendo ciência. Estou falando óbvio, mas tem que chamá-los para construir uma pactuação, ou seja, não interessa o embate, não interessa o confronto. Repetindo, sem isso, eu temo que a cada notícia que estiver fazendo a reunião com o JBS ou com qualquer outro empresário, já vai sendo anotado como dificuldade, né, para atraí-los à conversa, que eu entendo que não há uma disposição para a conversa, né? Então, eu acho que isso precisa ser feito o mais rápido possível, independente das reuniões que venham sendo realizadas aí em qualquer outro plano. Foi muito bom, tá? O Roberto vai nos orientando aí. O senhor falou nisso? Foi muito importante essa observação do Paulo aí. E me veio na mente agora... pessoal. Me veio na mente agora a ideia do Oberdan convidar essas pessoas para fazer uma visita em alguma área modelo, porque eles indo na prática, vendo e escutando o produtor, talvez eles vão vendo que não é todos que estão naquela linha de destruição e que tem um grupo grande na linha de conservação. Faz sentido, sim. Faz sentido, Paulo. Faz sentido, Marion, sim. Eu acho que a gente pode começar a pensar, desenvolver essa agenda, sim.
Acho que é possível. Precisa. Muito bem. A gente não tinha um argumento ainda e uma visão aqui. Eu vou falar por mim aqui e a atuação que nós temos aqui junto com a Federação da Agricultura nossa, né? A gente não tinha essa clareza, e meus pares ainda não têm essa clareza, né? E nós temos um argumento aqui para trazer novo e que nos tira do embate e leva para a convergência, que é o papel do conhecimento, da ciência. Eu acho que esse é o ponto de encontro e oportunidade de diálogo. Então, assim, eu acho que estamos construindo o conceito e o entendimento das questões e de como enfrentar a questão amazônica, eu acho que abre uma porta, sim. Faz sentido, acho que dá para começar a tentar isso aí, sim. Legal, obrigado. Então, gente, domingo acho que o quórum vai ser bem maior. Agradeço a todo mundo e um ótimo fim de semana aí. Tá bom? Um abraço. Para todos. Abraço. Obrigado, bom dia para todos.
Mil filhas. Por que mil filhas? É a folha grande com mil filhas em volta. Ai, eu já vou dormir. Bem, eu corrido meia hora. Senão nem banho não vou tomar mais hoje. Olha, não. Eu também não. Aqui. Já que só de curiosidade, eu vou ligar para a DET, vou ligar para o povo lá. Aqui. Romanada. Eu quero uma muda. O Tenim falando das... Eles falaram que chama? Nossa, rendeu aqui, viu? Deixa eu ver. Espera aí. Vou pegar a primeira que eu te mandei, né? Tá aqui, ó. Alguém conhece essa planta? Aqui, ó. Olha aqui igualzinho agora. eu. Tá, agora vem. Não conheço, gostei, quero muda. É exótica, bonita. Boa tarde, Benê. Querida, de minha parte, só se puder usar Google Lens, mas interessa saber, isso foi tudo. É tipo de suculenta, aranto ou mãe de milhares. Mãe de milhares. A Dete está dizendo, tinha nossa casa, dá igual chuchu nascer. Muitos diriam que é uma praga. Milhares. Aqui, ó, aranto, olha aqui. Mãe de mil, mãe de milhares ou fortuna.